Abordagem estruturalista. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor José Henrique Paniagua e estou aqui para falar sobre a abordagem estruturalista, uma das tantas teorias presentes na ciência da administração. Fique ligado nos principais tópicos deste encontro. Vamos identificar as características básicas do estruturalismo. Ver como evoluíram as organizações, seus tipos e objetivos. Onde se coloca o homem dentro desse ambiente e como suas estratégias levam ao conflito e à evolução das organizações. Chiavenato define estrutura como elementos estáveis que se encontram no tempo e no espaço para formar um todo. E na administração, estrutura corresponde à maneira como as organizações estão organizadas e estruturadas. O que é o todo? É importante dizer que não se conforma o todo apenas com o somatório das partes. Se pressupõe que na estrutura existam entre as partes outras relações e que cada uma das partes tenha propriedades que implicam a dependência do todo. A interdependência das partes e o fato de que o todo é maior do que a simples soma das partes são as características principais da abordagem estruturalista. É claro que a abordagem estruturalista não nasceu de um artista contemporâneo. Ela apareceu como união e ampliação de duas teorias fundamentais da administração. As teorias que antecederam a abordagem estruturalista foram a clássica, com enfoque nos aspectos formais da organização, e a das relações humanas, mais preocupada com os aspectos informais. Com a abordagem estruturalista, ocorreu uma ligação entre os dois conceitos de organização formal e informal, resultando em um panorama teórico mais complexo de organização. Principais autores. Muitos pesquisadores desenvolveram a proposta estruturalista: Max Weber, Blau, Scott e outros. Porém, Amitai Etzioni é considerado a figura central dessa teoria. Os estruturalistas ampliaram o foco dos estudos para organizações culturais sem fins lucrativos, presídios, hospitais e outros. Observaram que existe conflito de interesses entre as necessidades da organização e as dos indivíduos. Segundo Etzioni, os conflitos podem ser minimizados, mas não desconhecidos e jamais totalmente eliminados. Etzioni foi mais longe. Para ele, esses conflitos podem ser utilizados no crescimento e na resolução de determinados tipos de problemas organizacionais, tendo em vista as chamadas funções sociais do conflito. Em seu livro Organizações Complexas, que norteou toda a base estruturalista, Etzioni lembrou que, nas sociedades modernas, as pessoas nascem em hospitais, são educadas em escolas e universidades, trabalham em uma ou outra organização e, de acordo com sua participação em atividades político-religiosas, também com frequência ocupam lugares nas organizações complexas. A Sociedade das Organizações. As organizações são tão antigas como a humanidade, dos faraós aos samurais do Japão, da Igreja ao Exército das Cruzadas. Com o desenvolvimento da humanidade, um número maior de organizações foi sendo criado para atender às necessidades sociais, surgindo organizações pequenas, médias e grandes,
públicas e privadas. Na concepção de Etzioni, as organizações passaram por um desenvolvimento ao longo de 4 etapas. Etapa da natureza. A natureza constituía a base única para a sobrevivência. Etapa de trabalho. Os elementos da natureza passaram a ser transformados. Etapa do capital. O capital torna-se fator básico da vida social. Etapa da organização. O predomínio da organização revelou seu caráter independente em relação à natureza, trabalho e capital, utilizando-se deles para alcançar seus objetivos. A abordagem estruturalista teve como foco o estudo das organizações, na sua estrutura interna e na interação com seu ambiente. Mas como se situa o homem dentro das empresas? O homem organizacional. E assim como hoje em dia surge um novo comportamento masculino no casamento, naquela época surgiu um novo homem na administração. Bom, pessoal, aqui é a minha casa. Sejam bem-vindos aí, vão entrando. Não repare. Vizinho, o pessoal da gravação está aqui, ó. Ó, pessoal, essa aqui é minha cozinha, meu apartamentinho. Modesto, mas está, né, bem ajeitadinho. Aqui é tudo meio bagunçado, como sempre. Ô, Benzinho, ó o pessoal aqui, Benzinho. O homem organizacional reflete uma personalidade cooperativa e coletivista, passando a desempenhar diferentes papéis nas organizações e precisa ser, na visão de Chiavenato, flexível, motivado pelas constantes mudanças na vida moderna e pela diversidade de papéis desempenhados em diversas organizações. Assim como dentro da família, há novos desafios para o homem na empresa. Futebolzinho, pessoal. Aí, vamos torcer. Isso! Aqui. Isso é assim, hein? Vamos, tá na hora da novela. Por que não vestiu? É futebol. Não, aí, ó. Vai começar. Eu estou contigo. Grávida de 2. Boa sorte. Tolerante às frustrações, para evitar o desgaste emocional e capaz de adiar as recompensas em detrimento das vocações pessoais. Antônio. Luiz Antônio. O que é essa mancha de batom na tua camisa, Luiz Antônio? Antônio. Capaz de ter permanente desejo de realização. Tipos de organização. Etzioni enfatizou os sistemas psicossociais das organizações, criando uma tipologia simples baseada nos tipos de controle. Para o autor italiano, existem 3 tipos de organizações. Coercitivas, onde o controle é feito por prêmios e punições. O ingresso e a permanência é através da força e do medo, e o envolvimento dos participantes é alienativo. Como, por exemplo, as prisões e penitenciárias. Normativas, onde o controle é moral e ético. O ingresso e a permanência é através da crença e da ideologia. E o envolvimento dos participantes é motivacional como uma autoexpressão. Nesse caso, temos como exemplo as igrejas e os partidos políticos. Utilitárias. O controle é através dos incentivos econômicos. O ingresso e a permanência nascem das vantagens percebidas e o envolvimento é calculativo. Aqui, Etzioni enquadra as empresas em geral. Essa classificação tem a desvantagem de dar pouca consideração à estrutura, à tecnologia utilizada e ao ambiente externo. Vejamos agora a classificação do austríaco Peter Blau e do americano Richard Scott.
Blau e Scott apresentam uma tipologia das organizações baseada em quem se beneficia com a organização. Para eles, há 4 tipos de organizações. Primeira, associação de beneficiários mútuos, onde o beneficiário principal são os próprios membros da organização. Por exemplo, os sindicatos, cooperativas, etc. Segunda, organizações de interesses comerciais, onde o beneficiário principal são os proprietários e acionistas. Como exemplo, as sociedades anônimas e as empresas familiares. Terceira, organizações de serviços, onde o beneficiário principal são os clientes. Aqui se encaixam as universidades, hospitais, ONGs, organizações religiosas, etc. Quarta, organizações do Estado, onde o beneficiário principal é a população em geral. Por fim, aqui se enquadram a segurança pública, os correios, serviços básicos, jurídicos, penais, etc. Ambiente organizacional. Kia Venato afirma que ambiente é tudo que envolve externamente a organização. Para os estruturalistas, o ambiente é constituído pelas outras organizações que formam a sociedade. Uma organização depende de outras organizações para seguir o seu caminho e atingir os seus objetivos. Geralmente sabemos muito da interação entre as pessoas. Conhecemos alguma coisa sobre a interação entre grupos. E sabemos quase nada sobre a interação entre organizações e seus ambientes. Quando uma organização não conhece seus objetivos e seu ambiente, dificilmente sobreviverá. É por isso que a interação entre organização e seu ambiente é fundamental para a compreensão da abordagem estruturalista. É interessante que você perceba 2 conceitos fundamentais nesse relacionamento interorganizacional. A interdependência das organizações com a sociedade, pois toda organização depende de outras organizações para poder sobreviver. E o conjunto organizacional, onde cada organização interage em seu ambiente, formando um conjunto organizacional. Cada vez mais se fala, né, na dificuldade de se trabalhar somente com a tarefa. Hoje, o profissional ele precisa entender o sentido maior da atividade dele, né, que a gente relaciona aí a teorias mais antigas, né, da própria administração. Antes, o funcionário ele sabia que ele pregava martelava um prego, né? E que ele tem que saber que, na verdade, ele constrói um caminhão, né? Então, esse sentido do trabalho, eu acho que é muito importante para que as coisas possam acontecer nessa busca, né, de uma harmonia entre as pessoas, que elas estejam ali realmente com o mesmo foco. Assim, os estruturalistas iniciaram um novo ciclo na teoria administrativa, o desprendimento do que ocorre dentro das empresas para o que ocorre fora delas. Conflito organizacional. Os estruturalistas discordam de que haja harmonia de interesse entre patrões e empregados, como afirmava a teoria clássica. Senhor, só da gravação tá aí, ó. Eu sei, filho. Ou de que essa harmonia deve ser preservada pela administração através de uma atitude compreensiva, como afirmava a teoria das relações humanas. Estou Todos os dias mesmo? Esses conflitos também ocorrem dentro do núcleo familiar. Como é que é? Para os estruturalistas, os conflitos são elementos geradores das mudanças e do desenvolvimento da organização. Conflito significa a existência de ideias, sentimentos, atitudes ou interesses que são divergentes. Vai lá, cara, te vira. que delegue mais. Etzioni afirma que é inevitável o conflito entre os objetivos organizacionais e as necessidades individuais. Conflito que pode até ser reduzido, mas nunca eliminado. Só um pouquinho. Como é que é? Hoje eu quero ver meu futebol. Eu quero ver futebol hoje. As fontes de cooperação residem nas semelhanças de interesses, reais ou supostos, entre indivíduos e organizações.
As fontes de conflitos localizam-se em alguma divergência real ou suposta que vai desde uma colisão frontal de interesses e completa incompatibilidade até interesses diferentes, mas não incompatíveis. Conflito e cooperação são elementos integrantes da vida de uma empresa, inclusive de uma família. Tá, amor, a gente faz assim, ó. Você lava a louça enquanto eu vejo o último capítulo da novela, meu amor. Depois eu te chamo pra gente ver o futebol bem juntinho, tá? Tá? Tá bom, Luiz Antônio? Boa sorte. Tá. Desculpa aí, gente. O conflito gera mudanças à medida que as soluções são alcançadas. Mas essas soluções serão a base de novos conflitos que gerarão novas mudanças, as quais provocarão outras inovações e assim por diante. E assim como na empresa o conflito leva à evolução organizacional, a mesma coisa acontece na família. Luiz Antônio! Luiz Antônio! Batom na tua camisa, Luiz Antônio! Por meio do conflito, pode-se avaliar e ajustar o sistema da organização à situação real e, assim, atingir a harmonia. Na frente de todo mundo! Fui eu! Ah, beijinho tá tarde, beijinho. Ai, amor, brincadeira! Ai, gente, dá um tempo! Dá um tempo, sai, sai. Vai embora! Sai daí. Resumo do conteúdo. Definimos a base do estruturalismo ao ver a relação das partes da estrutura com o todo. Em seguida, fizemos um panorama sobre a evolução das organizações através da ótica estruturalista. Para logo perceber o nascimento do homem organizacional e seu ambiente. Este homem e suas organizações vivem em constante conflito, o que permite mudanças, inovações e uma evolução constante. Muito obrigado pela sua atenção. Até um próximo encontro.